Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Boa noite de salvação a todos. Neste momento, o Senhor Deus, Ele nos proporciona a estarmos entrando aqui nessa live e através dessa rede social iremos transmitir um estudo da Palavra de Deus. Esse estudo o Senhor Deus colocaste no meu coração para estar transmitindo a palavra bendita do Senhor. Eu queria que você tivesse paciência neste momento e que nós pudéssemos, no nome de Jesus Cristo, aprender um pouco mais da palavra bendita do Senhor. Que a gente pudesse, no nome de Jesus Cristo, entrar na palavra bendita do Senhor. Eu queria neste momento orar com você. Eu queria, no nome de Jesus Cristo, pedir a sua paciência. No nome de Jesus Cristo, que você pudesse pegar aí a sua Bíblia. Você que ama a palavra bendita do Senhor, pega a tua Bíblia aí no nome de Jesus e vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Mas antes de tudo, eu queria te convidar no nome de Jesus Cristo a estar entrando em oração comigo, clamar ao Senhor Jesus, porque Deus, Ele nos ouvirá. Logo após, nosso levita Jefferson vai estar exaltando ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, ó Pai engrandecido, meu Deus, ó Pai, seja o teu santo nome. Digno, meu Deus, ó Pai, de ser adorado, meu Deus. Digno, meu Deus, ó Pai, de ser honrado. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, meu Deus, ó Pai, o Senhor nos concede, meu Deus, a oportunidade de poder, meu Deus, ó Pai, estar na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus, ó Pai, na noite de hoje, possa, meu Deus, ó Pai, vir de encontro à nossa vida. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, ó Pai, nos revelar a tua bendita e gloriosa palavra. Senhor, usa-nos, meu Deus, ó Pai, neste momento, para que o teu nome, meu Deus, venha a ser engrandecido. Senhor amado, eu te peço, meu Deus, ó Pai, quero que todos que estiverem, meu Deus, ó Pai, acompanhando ao vivo ou logo após esse vídeo, o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, ó Pai, abençoar essa vida, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, fortalecer esta vida, meu Pai, pelo teu poder, pela tua glória. Eu apresento em tuas mãos e te peço, fique conosco, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nosso levita Jefferson vai louvar ao Senhor. Eu te peço aí no nome de Jesus Cristo já de antemão, para que você possa compartilhar essa live aí no nome de Jesus. Compartilhar, para que mais vidas sejam alcançadas pelo teu poder, ou seja, pelo poder do Senhor. Amém, irmãos? Então você compartilha aí no nome de Jesus Cristo. Compartilha lá no grupo da igreja, compartilha no grupo da sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor. O Senhor andava no caminho de glória a Deus,
salvar. Cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Maravilha de Deus. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Louvado seja Deus, povo abençoado. Em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui estar cumprimentando a todos os irmãos que adentraram aí ao Facebook. O propósito era fazer pelo YouTube, mas não está dando para fazer transmissão ao vivo no YouTube. Mas vamos aqui mesmo, né, irmãos? Depois a gente coloca lá no YouTube para a glória do Senhor. Eu queria, no nome de Jesus Cristo, compartilhar com os irmãos, na noite desse dia, um estudo da palavra bendita do Senhor. Às quarta-feiras, na Assembleia de Deus Ministério Shekinah, é culto de doutrina, ou seja, culto de ensinamento. Nada mais é, tá, irmãos? Quando a gente fala doutrina, a gente não está falando vestimentas. Quando a gente fala em doutrina, a gente está falando sobre estudo da palavra de Deus. Eu queria te convidar hoje, em nome de Jesus, abrir a tua Bíblia comigo, livro dos Salmos, de número 120. Louvado seja Deus. Salmos de número 120. Nós vamos aqui aprender um pouquinho a palavra do Senhor. Eu quero ler os versículos da palavra bendita do Senhor. Aleluia. Salmo 120, a Bíblia, do Salmo 120 ao Salmo de número 134, é chamado de Cântico dos Degraus, ou Cântico da Subida. Os irmãos vão entender daqui a pouco porque é denominado o Cântico dos Degraus. O versículo 1 ao versículo de número 7, a Bíblia vai dizer assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar.
A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando já eles estão em guerra. Louvado seja Deus. Irmãos, a todos vocês que estão aí acompanhando através dessa rede social, o Facebook, eu queria hoje aplicar um estudo da palavra do Senhor, porque na realidade a Bíblia, ela vai nos dizer que João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na realidade, essa palavra, se nós analisarmos ela ao profundo, é lógico que a cada dia o crente precisa de uma libertação. Se nós vermos, ou seja, examinarmos as Escrituras, como o evangelista João, no capítulo 5, versículo 39, ele vai nos dizer, examina as Escrituras e procura ter nelas a vida eterna. A Bíblia, Mateus 22, a partir do versículo de número 29, ela vai trazer algo tão maravilhoso, dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É a palavra do Senhor que está dizendo. Então, quando a gente fala em libertação, à primeira vista não é para pessoas que é do mundo. Pastor, mas eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Porque pessoas que ainda não servem ao Senhor Jesus não tem como ficar liberto, porque não conhecem a verdade. Mas aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, eles começam a ouvir o que se pode fazer, o que não se pode fazer, como andar, como proceder. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele vai trazer à igreja de Cristo sobre o caráter cristão. Capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17, aí chega aí e vai começar a mencionar sobre as obras da carne, mas no versículo de número 22 do capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que na realidade nós, servos do Senhor, precisamos ter o caráter de Deus em nós, e ele fala sobre os frutos do Espírito. Então, irmãos, hoje o Senhor Deus, ele me dá a oportunidade de ministrar essa palavra para o seu coração. E esse estudo, eu estava hoje na minha casa, na parte da tarde, meditando um pouco na palavra bendita do Senhor, e o Santo Espírito colocou no meu coração. Quando eu falo coração, é mente, tá? Porque essa matéria não consegue pensar, raciocinar nada, a não ser pulsar a vida e o sangue para o nosso corpo. A Bíblia, o Senhor Deus, ele nos dá a oportunidade para transmitir esse estudo, e do Salmo de número 120 ao Salmo de número 134 é chamado Cântico dos Degraus, ou seja, Cântico da Subida. Aonde quer que o povo habitava, para ir a Jerusalém só subia. E eu começo a entender a palavra bendita do Senhor, que o desejo de Deus, quando nós vamos à presença dele, a tendência é o quê? Subir, né? A gente não consegue encontrar Deus nessa superfície, por mais que a gente esteja agora num ambiente espiritual, ou seja, celestial, mas na realidade, quando você vai para encontrar o Senhor, e quando eu falo o Senhor, estou dizendo o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, no capítulo de número 3, ele vai dizer: pensar nas coisas que são de cima. Então o Senhor é de cima, eu não consigo achar ele aqui. Para mim poder encontrar o Senhor, é só levando a minha mente para lá, ou seja, para o céu. É só levando a mente ao Rei dos Reis. Então, irmãos, essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para poder transmitir para você que está aí ao outro lado dessa tela, é o Cântico dos Degraus. Ou seja, vamos tentar entender o porquê Cântico dos Degraus.
Essa palavra é tão poderosa, irmãos, que ela começa a citar para nós a dificuldade que o povo de Deus enfrentava para ir a Jerusalém. Louvado seja Deus. O Cântico dos Degraus são salmos que formam uma coleção de 15 cânticos de peregrinação entre os Salmos 120 aos Salmos de número 134. Louvado seja Deus. Esse salmo, irmãos, do Salmo 120 ao Salmo de número 134, é denominado Cântico dos Degraus porque o povo de Deus tinha a oportunidade, ou seja, 3 vezes ao ano, para ir a Jerusalém, para poder adorar o Senhor. E o que me chama a atenção do povo de Deus, louvado seja Deus, é que a Bíblia vai trazer à Igreja de Cristo sobre o povo de Deus passando por dificuldades na caminhada, passando por dificuldades para chegar até a presença do Senhor. E eu começo aqui a entender, irmãos, que na nossa caminhada não é diferente. O crente, para poder vir à casa de Deus, ele enfrenta dificuldades. O crente, para poder ir adorar o Senhor, ele encontra empecilhos, encontra barreiras, ou seja, a dificuldade está para tudo e quanto é lado. E segundo nós olhamos essa palavra, nós começamos a entender o que o Senhor Deus ele queria dizer para nós. A dificuldade a gente vai encontrar para vir à casa de Deus. Às vezes a dificuldade para você que está me vendo e assistindo aí é o seu trabalho. Você chegou cansado, você chegou extenuado, ou seja, muito trabalho durante o dia todo, e esse é um empecilho para que às vezes a gente não venha à casa do Senhor. Outro empecilho é se estiver chovendo, ou até mesmo se você não tiver condições para poder pagar um transporte para que te traga até a presença de Deus, ou seja, a casa do Senhor. Então o salmista, ele vai dizer no Salmo 120 ao Salmo de número 134, que ele enfrentou dificuldades para poder ir ao templo do Senhor, para poder o adorar a Jesus. Portanto, aqui ao chegarmos nessa palavra, nós vamos entender o que o eterno Deus está dizendo para nós. O Cântico dos Degraus eram salmos usados pelos peregrinos que seguiam para Jerusalém com a finalidade de participar das grandes festas anuais. Esse é os salmos, ou seja, o Cântico dos Degraus. O povo de Deus, irmãos, de outros tempos, enfrentava grandes pelejas para ir à casa do Senhor, enfrentava lutas. Se nós formos olhar, o povo de Deus caminhava distâncias longas para poder adorar o Senhor Jesus, para poder estar na casa de Deus. Então a Bíblia vai dizer que esses salmos começa a dizer como foi a peregrinação do povo de Deus até o templo, ou seja, até a casa do Senhor. Nós entendemos que essa caminhada do povo de Deus não era uma caminhada fácil não, irmãos. Às vezes nós moramos distante da igreja, alguns estádios, e quando eu digo estádios, eu estou dizendo em torno de 180 metros. Alguns não moram da igreja nem 10 estádios, ou seja, nem 2 quilômetros, mas ainda assim, às vezes nós colocamos empecilho para vir à casa de Deus, mas ainda assim, o crente coloca empecilho para estar na presença do Senhor. Esses dias que estamos vivendo, a pandemia, ou seja, o isolamento, aonde muitos não podem, ou seja, na realidade, ninguém pode estar fazendo cultos nas igrejas, porque foi feito um decreto, não somente pelo prefeito da cidade de Cataguases, mas pelo estado e pelo Brasil, aonde foi determinado que não houvesse aglomerações.
E a gente sabe, irmãos, que alguns crentes tinham por costume de ir à casa de Deus somente aos domingos. Não é porque às vezes trabalhava durante a semana. Hoje é doutrina, tá, irmãos? Você que está aí ouvindo, receba de Deus. Às vezes nós colocamos tanta barreira para ir à casa de Deus. Eu quero dar meu exemplo aqui, o meu testemunho. Desde quando aceitei ao Senhor Jesus Cristo, no ano de 2004, Deus me deu a oportunidade de nunca faltar um culto, irmãos, na casa de Deus. Não faltei a escola bíblica. Deus é maravilhoso, irmão. Então hoje eu posso dizer, não estou aqui sendo falso, eu estou dizendo o que eu já vivi, o que eu vivo. Então é um empecilho muito grande. E o crente às vezes quer reclamar de Deus, de não receber tantas bênçãos do Senhor, de orar e Deus não responder de imediato. Sendo que na realidade, eu começo a entender que a Bíblia vai dizer que Deus tem compromisso de quem tem compromisso com Ele. E para nós poder dizer para Deus, Senhor, se eu tenho um crédito contigo, há uma realidade, há uma necessidade de nós fazermos algo para ter crédito com Deus. Ezequias foi um homem que teve crédito com o Senhor. Ezequias foi um homem que podia dizer, Senhor, se eu tenho um crédito contigo. Por que isso, irmãos? Segundo quem já leu a Bíblia, segundo o livro dos Reis, a partir do capítulo 18 até o capítulo 20, todos nós vamos ver que a Bíblia vai dizer, vai testemunhar que Ezequias andou e fez o que era reto diante dos olhos de Deus. Eu começo a compreender, quando ele recebe a profecia dizendo que ele iria morrer e que não iria sobreviver, a Bíblia diz que ele vira para a parede e começa a orar e dizer, Senhor, ser servido que andei reto diante de ti. Será que hoje nós podemos dizer isso para o Senhor? Será que hoje nós podemos falar, Senhor, eu observei a tua palavra, eu obedeci os mandamentos? Será que a gente pode dizer isso? A Bíblia vai dizer que esse povo aqui, não é que eles haviam saído do cativeiro para poder caminhar longos dias, não. Quem já é leitor da palavra sabe o que a Bíblia vai nos dizer, que para o povo de Deus, independentemente de onde eles moravam, para chegar ao templo do Senhor, eles demoravam aproximadamente 5 dias. Imagine agora comigo, eles caminhando no deserto, eles caminhando agora rumo à adoração, eles indo à casa de Deus, e com certeza, como eu coloquei aqui no início, há vários empecilhos, irmão. A gente sofre, não é porque a gente serve a Deus que a gente vai deixar de sofrer, não. O exemplo maior é Jó, e a Bíblia vai trazer para nós agora, não é Jó que testemunhava as maravilhas que Deus havia feito, é Deus que estava testemunhando quem Jó era. Então há uma diferença muito grande, há uma diferença maravilhosa de quem serve ao Senhor. De acordo com a lei de Moisés, os judeus deveriam ir a Jerusalém pelo menos em uma das grandes festas. Eles tinham 3 oportunidades. Se eles quisessem nas 3, poderiam, mas em pelo menos uma eles tinham que ir a Jerusalém. Estes judeus partiam da cidade onde viviam em direção ao monte de Sião. Portanto, a Bíblia no Salmo 125, o salmista vai dizer, aqueles que confiam em Deus serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa caminhada do povo de Deus, durante esse trajeto, no Salmo 120 ao Salmo 134, 5 dias caminhando para ir adorar o Senhor. Será que você está me entendendo o que o Senhor Deus, na noite de hoje, quer dizer para mim e para você? Ele está dizendo que não importa a distância, as condições climáticas, de repente o nosso condicionamento físico, na realidade, a única coisa que Deus não abre mão é da nossa adoração. Existem 3 tipos de ofertas na Bíblia: voluntária,
alçada e a oferta de sacrifício. A oferta voluntária você oferta quando você tem. A oferta alçada, quando é lançado um propósito pelo pastor da igreja e você contribui, como o apóstolo Paulo falou, conforme o teu coração. Mas a oferta de sacrifício não. A oferta de sacrifício, Deus não abre mão dela. Sabe o que é a oferta de sacrifício? É a tua presença na casa de Deus. Deus não abre mão dessa oferta, irmãos. Então, voltando aqui, o rei Davi, aí eu estudando, o rei Davi foi o autor de pelo menos 4 dos 15 salmos que compõem o Cântico dos Degraus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu o Salmo 122, o Salmo 124, o Salmo 131 e o Salmo 134. O rei Salomão também escreveu também um dos cânticos do degrau. E com certeza absoluta, os Salmos de número 127. A mensagem do Cântico dos Degraus expressa a experiência e sentimentos do povo do Senhor em diferentes circunstâncias, ou seja, esses salmos do Cântico dos Degraus está dizendo que o povo de Deus enfrentou para estar na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei se você está me compreendendo, mas eu vou tentar melhorar o nível aqui de explicação. Para você estar na casa de Deus, é preciso você entender que você passa por várias dificuldades. E as dificuldades são imensas. As dificuldades são grandes. E com certeza absoluta, o Senhor Deus, Ele deseja que nós façamos como esse povo. Enfrentamos ela, mas chegamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Estes salmos falam de situações aos quais o povo de Deus era submetido na sua vida terrena. Eu não sei se você que está aí na sua casa, se você já fez um estudo desse Cântico dos Degraus, ou seja, o Salmo 120 ao 134, 15 salmos que relata a situação do povo de Deus que caminhava para adorar o Senhor Deus no templo. Aí eu coloquei assim no meu estudo. Primeiro exemplo, a situação que eles viviam: tristeza, perseguição, vingança, angústia, dor, fraqueza, alegria, contentamento, luta contra o pecado e confiança em Deus. Tudo isso eles sofriam, irmão. Tudo. Será que está sendo diferente hoje comigo e com você? Será que está sendo diferente hoje com cada um de você que está aí nos assistindo? Não, irmão. Você passa por dores, tristezas, perseguição, fraqueza. Você luta contra o pecado. Então, várias coisas você está enfrentando e passando por essa luta. Eu comecei aqui a fazer uma listagem desses salmos 120 ao 134. O Salmo 120, que é o estudo que nós estamos hoje aprendendo, é os ataques dos caluniadores. O Salmo 120 vai falar sobre a calúnia que nós enfrentamos. Às vezes, irmão, alguém olha para nós e por ver que o nosso passado foi um passado muito negro, muito obscuro, não consegue compreender a chamada que Deus nos deu, não consegue entender o que o Senhor Deus fez por nós, e começa logo a dizer: ele ou ela está escondendo atrás da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas na realidade o Salmo 120 ao Salmo de número 134 vai nos falar sobre a calúnia que nós enfrentamos. Ou seja, o povo de Deus enfrenta oposições. O povo de Deus enfrenta
perseguição. Então eu coloquei aqui nesse Salmo 120, e estaremos dando estudo, 15 estudos nesses Salmos, o Cântico dos Degraus. O Salmo 120 é os ataques dos caluniadores. O 121, Deus é o fiel guarda dos homens. 122, oração pela paz em Jerusalém. O Salmo 123, o desejo diligente por auxílio divino. O Salmo 124, Deus é o nosso protetor e libertador. Salmo 125, a fé inabalável. Salmo 126, o consolo para os que choram. 127, tudo bem procede de Deus. Salmo 128, temor de Deus e felicidade no lar. Salmo 129, recordações de libertação. 130, clamando ao Senhor em meio a aflições. Salmo 131, descansando em Deus. Salmo 132, recordando promessas antigas. Salmo 133, a excelência da união fraternal. E o Salmo 134, convocação ao culto. Então, irmãos, essa peregrinação do povo de Deus, depois que eles passavam por todas as lutas, eles enfrentavam a adversidade, eles enfrentaram as perseguições, mas após sofrer isso tudo, o Senhor Deus nos convidava para poder cultuar ao Senhor. Hoje nós iremos estudar o Salmo 120. Historicamente se comprova que esse tipo de escrito era usado como hinos de peregrinação pelos peregrinos que iam a Jerusalém. Louvado seja Deus. O Salmo 120 concentra basicamente nas mentiras dos ímpios que afetam o justo. Irmãos, graças a Deus que a Igreja de Cristo ela está enfrentando essas adversidades, porém essas adversidades não vêm de crente. O crente, na realidade, não pode, não deve nunca fazer o que os ímpios fazem. Os ímpios, eles criticam os crentes, ou seja, fala mal de algum. Lógico, se você serve bem e tem bom testemunho, não há por que falar mal de você. Mas infelizmente alguém sempre que vai levantar contra a nossa vida. Esse Salmo 120 fala sobre as mentiras dos ímpios que afetam o justo. Por que eu estou dizendo isso? Eu entendo, irmãos, o que a Bíblia está dizendo. Efésios capítulo 6, versículo 12, ela vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades do ar. Ela traduzia ao pé da letra: a nossa luta é contra o inferno, irmãos. A minha luta não é contra você que está me vendo, não, e nem a sua luta é contra mim que está me vendo também, não é. Eu não tenho que falar mal de você, você não tem que falar mal de mim, porque isso procede de pessoas que não são servas de Deus. E a Bíblia é fiel, irmãos. O povo ia para Jerusalém adorar o Senhor, e havia ataques contra o povo de Deus. Os versículos 1 ao 3, o salmista clama ao Senhor pelas suas angústias. Vamos ler aqui de novo o Salmo 21, o Salmo 120, versículo 1 ao 3. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Por que será que o salmista estava em angústia, irmão? Quando acontece a perseguição contra a nossa vida, a gente fica com o coração triste, sim, irmãos. Não é porque a gente serve ao Senhor que a gente é super-herói, não é. Se alguém fala mal da gente, a gente fica triste.
É normal. Efésios vai dizer, ireis e não pequeis. Ou seja, a gente às vezes pensa em falar, mas não pode. E o salmista estava clamando ao Senhor na angústia, por quê? Uma luta ele estava enfrentando, né, irmão? Na realidade, não só ele, o povo de Deus. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Irmãos, coisa terrível é a gente se deparar com uma pessoa que pratica mentira. Aí de repente você está me vendo e você pode até dizer, pastor, mas tem crente que mente. Eu não quero acreditar nisso não, irmão. A verdade dói, mas a verdade, ela nunca vai contra a sua vida. A mentira vai. Um dia ela é descoberta. Então, a Bíblia está dizendo, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista estava enfrentando, irmão, dificuldades para chegar à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está aí neste momento me vendo, ouvindo, aí eu coloquei assim no meu estudo: contra o povo de Deus, os ímpios se levantam. E é verdade, irmão. Bem, na verdade, não é todos não, tá, irmãos? Existem pessoas que não são evangélicas, mas são pessoas maravilhosas para poder lidar, para conversar, até mesmo para poder ajudar. Tem pessoas que é assim, que não são evangélicos, mas que tem um caráter excepcional. Louvado seja Deus. Mas existem pessoas que, infelizmente, ele consegue criticar até ele mesmo. Por que não está indo para frente, que não consegue nada? Às vezes ele consegue criticar até ele mesmo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que isso não é da agora não. Neemias capítulo de número 6, versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que Neemias estava reconstruindo, ou seja, trabalhando para o Senhor na edificação dos muros em Jerusalém, do templo, ou seja, onde o Senhor Deus ordenara que ele fosse. Ele estava trabalhando. E na realidade, quando a gente trabalha para Jesus, existe muita oposição. Muitas pessoas querem nos tirar do foco. Às vezes problemas, pessoas que às vezes não têm a mesma visão que nós, querem nos afastar do foco. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 de Neemias, versículo de número 3, Tobias, Sambalate e Gesem se levantaram contra Neemias, dizendo: Neemias, desce daí. Neemias falou: não posso descer, porque se eu sair daqui a obra do Senhor fica parada. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas esse Salmo de número 120 hoje veio a calhar para nós. Nós estamos aí, hoje eu estou na igreja, está de portas fechadas. Hoje normalmente seria doutrina aqui na Assembleia de Deus Shekinah, aonde os irmãos estariam ouvindo a palavra na igreja, mas não podemos. Uma perseguição. Estão tentando fazer com que nós paramos de servir ao Senhor, nos tirar da obra de Deus. Mas na realidade, esse Salmo 120 ao 134 vai nos dizer o que realmente aconteceu. O povo de Deus caminhou pelo deserto hostil e vasto, sem água, durante o dia um calor de aproximadamente 50 graus, durante a noite um frio extremo, sem contar os animais, as serpentes, os salteadores que haviam no deserto. Imagine agora comigo, irmãos, eles enfrentando essa batalha. Neemias olhou para o povo e falou: não, daqui eu não saio, eu tenho que acabar o que foi proposto para mim.
Então que você do outro lado aí possa me compreender e compreender a palavra do Senhor. Se levantar contra a sua vida, vai mesmo, mas coloca na sua cabeça, tudo isso é porque você é diferente. Mateus capítulo 5, versículo 13, a Bíblia vai dizer assim: vós sois o sal dessa terra. Ou seja, na realidade nós somos o tempero de Deus para essa terra. Então, quando há o tempero, e o tempero na realidade não é a mais nem a menos, tem pessoas que gostam de menos. O tempero chega para colocar no nível que Deus quer. E tem pessoas que não gostam do tempero de Deus, quer ficar abaixo da vontade do Senhor, querem viver segundo a carne, querem viver segundo a sua própria vontade, querem viver de acordo com os seus próprios desejos. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia vai dizer: andais em espírito, e assim não cumprireis as concupiscências da carne. É bem verdade, irmãos. Nós precisamos andar em espírito, porque se nós andarmos de outra forma, a gente para de caminhar, a gente desiste da caminhada, a gente para de louvar ao Senhor. Você está me entendendo? Então esse Salmo 120, o povo estava enfrentando dificuldades terríveis. Para chegar à casa de Deus, enfrentaram oposições. Hoje não é diferente. Você vai enfrentar dificuldades, mas coloca na sua mente e entenda: Deus é contigo e Ele quer que você prossiga e não pare. Vamos lá, porque o horário está nos cobrando, a gente precisa encerrar esse estudo. O livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 12, se levantaram também contra o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que quando José governava o Egito, o seu pai, a sua família e todos desceram para lá, em busca de comida. E segundo o livro do Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 3, vai dizer que foram para o Egito um total de 70 almas. E chegando lá no Egito, a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que aquele faraó, aquele rei morre, e é levantado outro que não conhecia José. Portanto, ele escravizou o povo do Senhor. E no capítulo 1, versículo 12 do livro do Êxodo, vai dizer que quanto mais perseguiam o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Eu não sei se você está compreendendo o que Deus quer te dizer hoje. Na luta você ora mais, na perseguição você jejua mais, quando você passa pelo vale, você está mais em comunhão com Deus. É isso que aconteceu aqui com esse povo do Senhor no Salmo 120 ao 134. Tiveram mais comunhão com Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E quando a Bíblia diz que após a perseguição foram fazer o seu censo, e tinha mais de 3 milhões de pessoas após a perseguição. Lembra bem de outra perseguição e de alguém que se levantou contra o povo de Deus, ou melhor dizendo, contra José? Livro do Gênesis, capítulo de número 37, a partir do versículo 12 ao versículo 15, quando a mulher de Potifar desejou José, e ele, por ser um homem de Deus, ele não quis. Por mais que hoje muitos estão largando, casando, descasando, está dizendo que é bênção de Deus. A Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando ordenou em Mateus capítulo 19, ele diz que até que a morte o separe. Se você quiser separar, a oração para a sua vida é pedir a Deus para poder te matar. Do contrário, não existe.
a não ser, como a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 32, a não ser por prostituição, quando a pessoa, um dos cônjuges, entra em prostituição, aí é diferente. Mas José, irmãos, era realmente homem de Deus, porque essa mulher de Potifar, ela até tentou deitar-se com José, mas José, sendo homem de Deus, e todos que são homens de Deus, vai entender, irmãos, que quando uma mulher ou um homem, vice-versa, tanto para a mulher casada como para o homem casado, quando surge alguém interessado, é laço do diabo. Tem que repreender, estender a mão e dizer: demônio, cai por terra em nome de Jesus. O meu banquete está lá em casa. Alguém pode dizer assim: mas é um prato do diabo. O que você vai fazer com um prato se o banquete seu está na sua casa? É verdade ou não é, irmão? Você pode dar uma glória a Deus aí por isso? É verdade. O diabo lança prato, mas Deus dá banquete, hein? É verdade. O que você tem na sua casa é melhor do que o que está fora. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Receba de Deus aí no nome de Jesus Cristo. José, vendo aquela situação, a Bíblia vai dizer que ele logo começa a sair, as suas vestes ficam nas mãos da mulher de Potifar. Ela começa a acusar, a se levantar, a perseguir José. Ele dizia: olha, trouxeram um hebreu para poder me tentar. Irmão, era uma mentira. Coloca na sua cabeça, vai se levantar contra a sua vida, e todas as vezes que se levantar contra a sua vida, será uma mentira. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você gosta de obedecer a santa palavra do Senhor. Pastor, então o que eu faço quando vinha a calúnia sobre a minha vida? Somente ore e prossiga para o alvo. Continua, não pare. Deus é aquele que vai justificar sua vida. Primeira carta de João, capítulo 2, vai dizer que ele é o seu advogado, tá? Não se esquece, ele não perde a batalha. Então continue e confie. Glória a Deus. Os versículos 4 ao 7 é revelada ainda mais a angústia do salmista, que cita sobre um ambiente hostil, ou seja, que revela agressividade e ameaçador de onde eles estavam. O versículo 5 indica onde eles estavam. Meseque e Quedar eram filhos de Ismael. Então esse povo viviam na carne. Irmãos, por que a gente começa a entender esse versículo 5? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus 16, versículo 33, ele vai dizer assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que eu entendo com isso? O versículo 5 vai dizer Meseque e Quedar, um dos filhos de Ismael. Pastor, mas o que significa isso? Eles eram homens da carne, foram gerados na carne. Portanto, a Bíblia vai trazer para nós vivemos num ambiente fora da igreja, tá, irmão? Pelo amor de Deus, me entenda. Fora da igreja. Na igreja não tem ninguém carnal, não. Eu quero crer assim. Por que eu quero crer assim? Se nós ora, obedece, clama ao Senhor, como é que nós vamos ser carnal? E a orientação que Paulo nos deu é o seguinte: anda em espírito. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Então, onde eles estavam era um ambiente totalmente carnal. Então, a opressão iria vir. Mas o Senhor Jesus disse: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. É o desejo de Deus para a nossa vida. E para nós encerrarmos, já são 8h35, o que o Salmo 120 está revelando, que enquanto estivermos aqui na terra, iremos passar por ataques dos inimigos. É verdade, enquanto aqui estivermos, os inimigos vão nos atacar, mas quando for embora daqui, nós não sofreremos mais ataque.
Mas embora para onde, pastor? Para onde você acha, irmão? Minha irmã, para onde a senhora acha? A Bíblia vai dizer, João capítulo 14, o Senhor Jesus diz assim: eu vou preparar um lugar. Aonde é esse lugar? Ele ainda vai continuar dizendo: lá há muitas moradas. Então pode ter certeza, é para mim e para você. E quando nós formos para lá, nós não sofreremos mais ataque nenhum, irmãos, nem da carne, nem do nosso inimigo que vai ser destruído. Jesus é maravilhoso, mas não pare, continue a caminhada, pois a nossa vitória está logo ali. Irmãos, eu encerro esse estudo hoje, o Salmo 120, onde é o povo de Deus que enfrentava a adversidade, e eu quero crer que você também está enfrentando essa luta, mas eu venho dizer para você, para o senhor e para a senhora, que está neste momento aí nos acompanhando: pare não, irmão, não desista, continue em frente, Jesus vai te abençoar em nome do Senhor. É Ele quem te guarda, é Ele quem te sustenta, é Ele que tem cuidado de ti. Salmo 40, versículo 17, o Senhor Deus vai dizer assim: sou pobre, necessitado, ou seja, o salmista vai dizer, dando glória ao Senhor, mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Louvado seja Deus. Eu quero pedir aqui ao nosso levita Jefferson para louvar mais um hino para nós encerrar essa live. Logo após o evangelista Antenor, que está logo atrás de mim ali sentado, vai estar orando e dando a bênção apostólica para a glória do Senhor. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Você que pode, compartilha aí em nome de Jesus Cristo. Coloca lá no YouTube, coloca onde você quiser. Compartilha aí os irmãos da Assembleia de Shekinah no grupo lá. Amém? Para que nós possamos aprender. Na semana que vem, se os cultos ainda não tiver voltado ao normal, nós iremos aprender o Salmo 121. Amém? Em nome de Jesus Cristo, iremos aprender 15 salmos da palavra bendita do Senhor. Levita Jefferson, com a sua oportunidade para exaltar o nome de Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, oh glória, como nosso Deus, que o sol criou a terra, criou o céu e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Maravilha! Para o seu louvor. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar, que a sua noite seja maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Você que está aí nos acompanhando, daqui a pouquinho nós colocaremos lá no grupo da igreja e também estará lá no YouTube, no meu canal. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Agora o evangelista Antenor vai estar orando e dando a bênção apostólica para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Receba de Deus aí em nome de Jesus.
A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Neste momento, vou deixar um versículo bíblico para você. No Salmo 125, que nos fala assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Você confia no Senhor? Porque é o único que pode nos valer nesse momento de luta. É difícil, é triste, mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a cabeça nesse momento, vou falar com o papai. Você que se encontra em sua casa, ou como o pastor já falou, pega seu copo com água. Quando vocês, um minutinho para você pegar ele. Amém, irmãos? Vou orar ao Senhor, e o Senhor vai abençoar esta água. Quando você beber dela, você vai ter a surpresa que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Altíssimo Deus, Meu Deus, aleluia. E amado Pai, Glória a Jesus. com a presença aqui nós estamos, Senhor, nós te louvamos, meu Pai. nesses dias Meu Deus, difíceis. ó Pai, nós engrandecemos, É meu Deus, o teu difícil para santo mim, nome. Nós te mas para o exaltamos, Senhor não é difícil. meu Deus, ó Pai querido, queremos E apresentar todo essas poder é vidas. concedido, Senhor, no céu e na terra. Estamos aqui, ó Pai, na tua casa, rogando, Senhor, que tenha misericórdia do teu povo. Aleluia. Se o povo está esperando em sua casa, Pai, nesse momento, muitos escondidos, com medo, não sabe que o Senhor é poderoso. Esse vírus contamina sim, mas aquele que espera do Senhor será como um monte de Sião que não se abala, mas permanece. Do Senhor vem a cura, do Senhor vem a virtude para a nossa vida. Aleluia. Amados irmãos, por favor, estenda tuas mãos nesse momento, mas não é para mim não, é para o Senhor. Para aquele que habita no céu, está sentado em seu sublime trono, olhando para nós, olhando para mim, olhando para você, como você está agora. Ele te ama. A tua misericórdia está sobre nossas vidas, senão nós estamos tudo sendo consumidos. Olha, você se encontra sentado na sua cama, com dor. Ah, mas eu também tenho dor, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Por favor, pegue teu copo com água agora. Pai querido, eu lhe apresento agora esse copo com água. Quando os teus filhos for beber essa água, será que o Senhor tem poder, saberá que o Senhor tem poder girar essa água e vai se sentir bem. Em nome de Jesus, meu Pai, permaneça com o teu povo, permaneça conosco, nos dando a alegria. Pai, ao deitar esta noite, se amanhã nos permitir o Senhor, que nós estaremos falando da tua vontade novamente. Porque amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, despede agora o teu povo para a sua casa. Despede-nos para nossas casas. Em segurança, como o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leva. Para a honra e a glória é do Senhor. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com toda a igreja em todo isso. Amém. Até aqui.
Nos ajudou o Senhor, posso todas as coisas. naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Shekinah, A igreja da glória de Deus. Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.